Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos começando aqui o nosso podcast Nação Santa e hoje com o nosso convidado especial, pastor Edinaldo Santos. Pastor Edinaldo Santos, já conheço ele há alguns anos e já li alguns livros dele, né? Não trouxemos, mas nós vamos na próxima, né, pastor, trazer os livros para apresentar aqui para a galera. Sim. Então, hoje eu queria que o pastor Edinaldo Santos se apresentasse aqui para que as pessoas conhecessem ele. Hoje nós temos um tema, né? Vamos falar dentro do arrebatamento da igreja, falar sobre Apocalipse, falar sobre muitos assuntos maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aqui nesse podcast. Então, pastor Edinaldo Santos, se apresente aí para que as pessoas conheçam. Bom, inicialmente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com aqui o pastor, meu amigo, pastor Marquinhos, nesse podcast para falar sobre o Apocalipse. Eu sou o pastor Edinaldo Santos, congrego na Igreja Batista Filadélfia, ali na Estação Experimental. Meu pastor é o pastor Eldo Gama e nós ali trabalhamos, auxiliando em todos os trabalhos, sobretudo na área de relacionamento. Nós somos os líderes hoje na rede de casais, rede da família de nossa igreja e, sobretudo, militamos também nessa área dos estudos de escatologia. E é essa área que, na minha vida, tem sobressaído e Deus, até aqui, nos tem dado graça. É isso aí, pessoal. Convidei o pastor Edinaldo Santos porque é um dos que eu conheço aqui do estado, da nossa cidade, que fala muito sobre escatologia. Como eu já disse, já li alguns livros dele, e um dos que eu li foi Apocalipse, que foi um lançamento que ele fez alguns anos atrás, mas já tem um novo, né, pastor? Sim, nós lançamos diversos livros nessa área. Um dos mais recentes, que eu me lembro aqui agora, Mitos e Verdades sobre o Arrebatamento. É um livro bem interessante e que vai a ideia de desfazer os espantalhos que foram criados na internet acerca dessas formas de arrebatamento, sobretudo o arrebatamento pré-tribulacional. Então, a minha ideia com este livro é desmistificar, obviamente, considerando aí toda uma literatura vasta para alicerçar, porque não adianta falar baseado em vídeos, nós precisamos pesquisar. E a minha literatura, todos os livros que eu escrevo, elas têm base bibliográfica. Amém. Então, pessoal, o pastor ele foi convidado aqui para falar, né, sobre escatologia. Como ele falou também, ele tem alguns livros falando sobre relacionamento para casais. Ele esteve aqui na nossa igreja fazendo seminário, né, pastor? Alguns anos atrás. Mas hoje nós vamos falar sobre escatologia e provavelmente nós vamos ter uma parte 2 desse vídeo aqui, porque tem muita coisa boa para a gente falar. E hoje a gente vai abordar 4 questões aqui que vocês vão ver que é show de bola. Então a primeira pergunta, pastorzão, está pronto? Primeira pergunta aí, em sua visão, quem é o anticristo? Boa pergunta. Quem é o anticristo? Essa pergunta ela tem permeado a história ao longo dos anos. Muito bem. Podemos falar inicialmente que o anticristo é a personificação de todo o mal. Então, ele é a personificação do mal, o homem iníquo, como falou o apóstolo São Paulo. Então, a besta que sai do mar, também como falou João. O anticristo é um ser que foi profetizado desde o profeta Daniel. Jesus também falou sobre esse ser, né? os falsos cristos. O apóstolo Paulo também fez um apanhado sobre quem seria esse personagem, ou fez menção desse personagem. E para finalizar, o apóstolo João. Muito bem, quem é o anticristo? Bom, como eu disse, é uma pergunta que o homem tem se feito ao longo da história. Para vocês terem uma ideia, o próprio João Calvino, e antes dele até Martinho Lutero, eles arriscaram em apontar quem seria o anticristo. E os dois, eles apontaram. Primeiro, Lutero apontou para Roma, para o Papa e seu sistema. Então a ideia de Lutero era que fosse o anticristo, o Papa e todo o seu sistema. João Calvino, da mesma forma, ele dizia que o anticristo era o Papa. Agora, até pouco recentemente, as pessoas falavam que era João Paulo, né? O Papa João Paulo, não é isso? Isso. Até pouco tempo que a gente fala. Essa ideia, ela acaba vindo lá, desde o século XVI, XVII, o pessoal tem essa ideia. Muito bem, ao longo da história, como eu disse,
o povo, ou estudiosos, leitores, têm suscitado diversos nomes para esse ser demoníaco. Porque Paulo fala que ele vem segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, por trás dele está o próprio Satanás. Então é um ser, vai ser um homem altamente qualificado, com uma capacidade de fazer, por exemplo, sinais e prodígios, como disse o apóstolo São Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Muito bem. Então a gente sabe que vai ser um ser capaz de fazer milagres, vai ser um homem que vai dar solução para a economia, vai trazer solução para a política e vai ter uma oratória fantástica. Um tempo desses, cogitou-se, inclusive eu fiquei abismado com a oratória de Barack Obama, quando ele foi em uma visita na Alemanha, ovacionado. E eu fiquei impactado porque, devido à origem de Barack Obama, e ele ser ovacionado na Alemanha. Eu pensei, realmente, como o pessoal dizia que ele seria o anticristo, e ele tem realmente algumas características, né? Assim, a boca, né? Que fala maravilhas e o povo fica encantado e tal. Bom, mas não foi Barack Obama, não foi JF Kennedy, como alguns também anunciaram que seria, outros diziam que podia ser Bill Gates. Gente, ao longo da história nós temos aí para todos os gostos. Uri Geller, que foi um homem que passou no Fantástico, que fazia os garfos entortarem, que se deslocava no espaço. Então diziam que Uri Geller seria o anticristo. Mikhail Gorbachev também, que era um líder da Rússia, que tinha uma marca também, seria esse talvez o anticristo. Bom, mas enfim, eu já até ouvi dizer que o próprio Donald Trump seria o anticristo. E então o pessoal fica especulando. O que existe, na verdade, são especulações. A Bíblia, ela não é clara nesse ponto. Ela não diz quem é. Fala de uma marca da besta, fala desse homem com poder que vai realizar sinais. Mas a Bíblia, ela não diz quem é o anticristo. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado. Se a Bíblia ela não fala, nós não podemos ser dogmáticos nesses assuntos, entendeu? Por mais estudioso que eu seja, por mais pesquisador que eu seja, eu não posso nunca dizer e bater o martelo, é esse ou aquele. Por quê, pastor Edinaldo? Porque a Bíblia não fala. Então, se a Bíblia não fala, eu não posso dizer. Eu posso até supor, mas eu prefiro ficar calado. Portanto, se a Bíblia não fala, pastor Marquinho, eu não sei quem é. Só o tempo vai dizer quem é esse ser. O senhor já chegou a pensar que seria um espírito que vinha entre as gerações, agindo entre as gerações, esse espírito do anticristo? Muito bem. O espírito do anticristo, o espírito do mal, esse permeia a humanidade. Sim. Esse está em voga, esse está aí atuando no meio de nós, entendeu? Satanás continua agindo. Satanás não está preso como alguns de nossos irmãos creem que ele hoje estaria preso. Satanás não está preso, ele está atuando. Já estudei, vi vídeos, né, do David Owen, não sei se você já ouviu falar, é um profeta africano, e ele disse que já chegou em ver em visão quem era realmente o anticristo personificado e que já agia nessa geração. Mas isso já tem muitos anos atrás, né? Foi muitos anos atrás. Eu fico imaginando se realmente aquilo veio de Deus ou não, né? Porque muitos, como o senhor falou, já erraram, tentando nominar, né? Nominar a pessoa, né? Porque alguns anos atrás cogitaram ser aquele lá da França, né? Quem botou o nome dele? Exatamente, Macron. Isso. Agora já falaram um pouco sobre o David Krishna, né? Que é o genro do Donald Trump. Isso. Então, muitos nomes são cogitados. Aparecem. E assim, interessante porque cada uma dessas pessoas, elas tinham alguns sinais que apareciam neles, né? Tipo, a gente vê uma propaganda, né? Lá do presidente da França, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Tem uma empresa dele de relógio que lançou uma propaganda, que essa propaganda toda cheia de sinais do Apocalipse. Eu não sei se ele queria aparentar ser, ou era um sonho dele, né? Mas ali a gente vê que ele não é essa pessoa. Aí quando a gente olha também para David Krishna, ele também tem alguns sinais, né? O prédio que ele é dono,
É o número 666, sim, né? isso. E a gente vê assim que por trás, né, Donald Trump, quem faz muito essas coisas é ele, né? Quem tá trabalhando por trás ali. E outra, ele é judeu, né? Ele é judeu por nascimento, né? Então a gente vê que tudo isso são alguns sinais, né? Mas é muito perigoso a gente dar nominais assim, é esse cara que... Eu acho que no final de tudo a gente vai poder reconhecê-lo, né? Porque os sinais vão estar estampados, não tem para onde esconder, né? O que o senhor acha sobre isso? Olha, existe uma técnica chamada gematria. Gematria, o que é? É você pegar o nome de uma pessoa e convertê-la em números. Sim. Então, o que acontece? Alguns desses personagens que foram apontados como supostos anticristos, esses nomes... Certamente que se você pegasse e transformasse essas letras em números, acabaria dando o número 666, 666, entendeu? Mas, gente, isso aí existe. Se você fizer uma pesquisa no mundo, né, de nome de pessoas, vai ter aos milhares, 666. Então, isso não é base. Então, veja bem, se alguém lança uma visão, eu tive uma visão de Deus, eu tive uma revelação de Deus. Mas se essa visão, se essa revelação, se aquilo que foi mostrado, se não tem consonância com a palavra de Deus, pode descartar que não é verdade. Pode descartar. Eu digo isso com segurança. É como disse Deuteronômio, se não cumprir, nem considere tal profeta. Mas para começar, ela tem que ter base na palavra de Deus. Se não há base, você pode com certeza descartar, ficar tranquilo e descansar no Senhor. Certo. Então vamos para a próxima pergunta, né? Vamos. A próxima pergunta é pré ou pós-tribulacionista ou meio tribulacionista? O que é que o senhor, dentro das suas pesquisas, da sua visão, porque todo escatologista, né, ele geralmente se coloca em um ponto, né? Dentro dos seus estudos, o que o senhor acredita? Veja bem, pós, pré, meso, nós temos, são teorias, pastor Marquinhos, são teorias sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos pelo menos hoje 5 teorias, que eu saiba até hoje, 5 teorias para o arrebatamento da igreja. É o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, sim, o arrebatamento pré-ira e o arrebatamento parcial. Então são 5 teorias, tá certo? Tá muito bem. Mas as mais fortes hoje em dia são o pré-tribulacionismo, que é a teoria mais popular hoje, né? O pós-tribulacionismo, que concorre, é mais avessa, e o mesotribulacionismo. Tá? Então essas são as 3 teorias. Então o que são? As 3 mais acreditadas, isso, as mais divulgadas, mais faladas, as mais populares. O pré-tribulacionismo é uma teoria que acredita que a igreja não passará pela tribulação, certo? Certo. O pós-tribulacionismo, por um outro lado, é o oposto. Ele acredita que a igreja passará pela tribulação e Jesus volta quando terminar a tribulação. No caso, os 7 anos, né? Bom, 7 anos isso, considerando a tribulação em 7 anos, após 7 anos, então Jesus voltaria, sim, ok? E existe o mesotribulacionismo, o mid-tribulacionismo, que diz que a igreja vai ser arrebatada no meio dos 7 anos, ou seja, depois de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tá certo? Muito bem, o que eu acho? Bom, primeiramente, a gente tem que deixar muito claro, gente, que são teorias. As pessoas, às vezes, entram em contenda, discussões, por causa dos seus posicionamentos teológicos. Veja bem, eu tenho minha posição teológica, creio nisso. Então, muitas pessoas vão discordar de mim, não há problema. Eu faço um curso de especialização, eu ministro um curso de especialização em escatologia bíblica e eu ensino todas as teorias. Aliás, pastor, para ser sincero para você e honesto, desde que eu me entendo como estudante do Apocalipse, eu sempre ensinei as teorias. Obviamente que quando eu comecei, eu só conhecia essas 3. A gente vai crescendo e aprendendo, depois eu passei a conhecer mais 2. Mas o meu ensino sempre foi total. Eu sempre dei margem para que as pessoas pudessem pensar e se posicionar. E dentro disso, eu me posiciono. Eu acredito que a igreja, ela não vai passar pela tribulação. Eu creio nisso, ok? Que a igreja não passará pela tribulação de 7 anos. Portanto, diante disso,
eu sou um pré-tribulacionista. Sim, pastor. Então o senhor se coloca como Pré-tribulacionista. Eu também. Então, tamo junto. Vamos lá. Sim. Muito bem. Então, veja bem. O porquê que o senhor se considera pré? Isso, é interessante. Qual os embasamentos bíblicos? Existe uma doutrina chamada a doutrina da grande tribulação. Isso é uma doutrina, né? Embora muitos não conheçam e até podem discordar, mas às vezes as pessoas discordam por falta de conhecimento. E é nítido isso na Bíblia, né? A grande tribulação Isso, é nítida. é nítida. Então veja bem, então eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por que, pastor Edinaldo? Porque a Bíblia, em todo o seu contexto, ela afirma que a igreja, ela não está nesse período. Quando fala, por exemplo, assim, o texto clássico é o texto de Apocalipse 3:10, para a igreja de Filadélfia, que nós não sofreremos o dano da tribulação, entendeu? Então, assim, fala sobre isso. Mas diz também, em alguns textos, como por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e capítulo 5, dizem que nós não sofreremos a ira de Deus, a igreja. Ou seja, a igreja não passa pela ira de Deus. Em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, o que é muito importante é saber que nenhum texto, veja, guarde isso, nenhum texto que fala sobre o arrebatamento da igreja fala de juízo. Eu vou repetir. Nenhum texto que fala sobre o arrebatamento da igreja fala de juízo. Então, pode ver lá, se você pegar João capítulo 14, Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, não tem nada de juízo ali, ok? Arrebatamento da igreja. Mas quando nós falamos de segunda vinda, aí todos os textos de segunda vinda, eles incluem juízo, ok? Ou seja, quando Jesus volta na sua segunda vinda, isso implica o quê? Juízo. Lembra que ele vai vir montado em um cavalo branco, seguido pelos seus santos, ok? E ele vem, monta as oliveiras e vai derramar a sua ira, o seu juízo sobre as nações. Então, juízo, segunda vinda, juízo. Então, a igreja, a gente entende que o Senhor, quando ele vier em sua segunda vinda, ele vem com a sua igreja derramar, declarar, executar, operacionalizar o seu juízo sobre as nações desta terra. Ou seja, e a Bíblia fala em Lucas também que Deus vai nos livrar. Deus nos livra, irmãos, dessa hora caótica que há de vir sobre a terra. Então, ele vai nos dar o escape. Deus vai nos dar o escape. Então, essa é a expectativa da igreja, é a minha expectativa. Bom, isso é o que eu creio. Então, veja bem, eu tenho uma tese, eu tenho um estilo de vida, pastor Marcos, que é o seguinte: meu estilo de vida, e eu passo isso para os meus filhos, eu espero sempre o melhor. Eu espero o melhor, sempre. Exemplo, quando eu vou fazer uma prova, eu lembro disso nitidamente, eu lembro que quando eu fui fazer o meu vestibular de matemática, eu estava no ônibus, e alguém perguntou no meio, só tinha estudante ali, candidatos, e alguém perguntou assim: quantas vagas tem o curso de matemática? Eu levantei e disse: só tem 39. A outra: não, mas são 40. Não, porque uma já é minha, meu amigo. Então, assim, eu espero o melhor sempre. Então, eu vou para um concurso acreditando que vou passar. Porém, se não passar, o que a gente faz? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai estudar, entendeu? Então, baseado nesse lema de vida, tá bom? Então, eu trazendo isso para os meus estudos sobre o Apocalipse, eu esperando o melhor, eu espero que a igreja ela não passe, e baseado, obviamente, na palavra de Deus. Certo. Eu espero que nós não passemos pela tribulação. Mas, pastor, se passar, glória a Deus, eu passo com o Senhor, eu vou ver, se tiver que passar, eu vou ver, diante dos meus olhos, o cumprimento cabal da Escritura, e isso não vai tirar minha fé, vai aumentar a minha fé, e a gente passa dando glória a Deus, como disse o cantor. Passando pela prova, dando glória a Deus. Lázaro. Né? Lázaro. É isso. Então, posição pré-tribulacionista, respeitando os meus irmãos pós-tribulacionistas. Certo. Base bíblica tenho. Doutor John Walvoord, em seu livro sobre o arrebatamento da igreja, ele traz pelo menos 50 motivos
porque nós somos pré-tribulacionistas. Eu não vou passar aqui, porque aqui a gente está... Legal. Qual é o livro? O Arrebatamento, de John Valvoorde. Show. Pastor Barquinho, eu Legal, gosto... porque aí as pessoas estão vendo o vídeo e podem pesquisar mais, né? É porque eu ouço de líderes, eu vi o vídeo. Estudar, né? Vamos ler livros. Então, por isso que eu gosto de passar literatura para você poder, então, pesquisar e dizer, realmente está aqui. Ótimo. Vamos para a próxima pergunta. A nossa próxima pergunta é: em sua visão, que sinais o senhor observa que está mais próximo à vinda do Senhor, o reino de Deus, o arrebatamento da igreja? Que sinais o senhor vê assim, que é mais forte? É uma boa pergunta. Ótima pergunta, porque eu não vou nem entrar, pastor Marquinhos, nas controvérsias sobre esse tema. Então, eu vou te dar um parecer direto. Sim. Para mim, falando diretamente sobre isso, para mim o maior sinal que nós estamos vivendo nos últimos dias tão somente é o nascimento de Israel como nação. Entendeu? Porque, veja bem, quando você lê sua Bíblia, em Daniel capítulo 9, versículo 27, fala do acordo, fala do templo que tem que ser destruído. Então, fala do anticristo. O Apocalipse fala também, mas se você não tem Israel, você não tem essas profecias se concretizando, é um empecilho. Mas com o nascimento, o surgimento da nação de Israel, você começa então... É por isso que havia e aconteceu muitas pessoas profetizando sobre Jesus volta tal dia, tal mês, tal ano. Por quê? Porque nasceu Israel como nação. Israel, irmãos, você que está nos assistindo, Israel é considerado o milagre do Oriente. Nenhuma nação na história da humanidade, nenhuma, ela foi dizimada e foi restaurada. E Israel, com um detalhe, Israel hoje fala a sua língua original, o hebraico. E para mostrar que os sinais estão aí, hoje em Israel, eles têm toda a estrutura do terceiro templo montada praticamente. Falta só o local. O local, você sabe, obviamente, que é o Domo da Rocha, que hoje é de propriedade islâmica. Sim. E foi perguntado a um rabino, como é que vai ser feito então? Ele disse, não sei, mas Deus sabe. Exatamente. Deus é quem sabe o tempo. Não pertence a mim o tempo, pertence a Deus. O certo é que Israel é o relógio do tempo, da história. E eu creio que o grande sinal é esse. Obviamente que nós temos... Você fala assim, guerra, rumor de guerra... Se fosse o relógio do Apocalipse. Exatamente, entendeu? Uma outra coisa muito forte que eu acredito também é que o próprio Senhor disse que nos últimos dias a questão do amor de muitos esfriará. O próprio Jesus falou sobre isso. Então são coisas que eu considero muito fortes. E Paulo fala sobre isso também. Mas para mim, o maior sinal é o restabelecimento de Israel como nação. Tá? E esse crescimento daquela população, para mim, esse é o maior sinal. É interessante porque assim, Israel ele passou por tanta coisa. E há pouco tempo, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, eles têm quantos anos agora, o senhor sabe me dizer? Olha, de 48 para cá, nós temos aí pelo menos 52 para 2000, 52 mais 26, 68, né? 68 anos, sendo uma potência mundial. Né? 78. Em tecnologia, né? É uma potência em tecnologia de armamento, em tecnologia de medicina. Sim. Eles estão muito longe. Então a gente vê assim, que é um crescimento estrondoso. Para eles ser uma potência que eles são, a gente vê agora os ataques do Hamas contra Israel, a tecnologia que eles têm. O Domo da Rocha. O Domo da Rocha, a defesa que eles têm. Então é um crescimento muito grande que eles tiveram em tão pouco tempo. Tem nações aí bem mais antigas que não conseguem ter essa tecnologia que eles têm, esse crescimento que eles têm, essa medicina que eles têm, são a prosperidade fantásticos. Que eles têm. É Deus, na verdade é Deus, é a mão de Deus. Pastor Marquinhos, para você ter uma ideia, no dia 14 de maio de 1948, declarada a independência. No dia seguinte, os povos já se lançaram para dizimar Israel. Sabe qual foi o resultado? Vitória maciça de Israel sobre seus oponentes. Detalhe, sem um exército criado até então. Meu Deus. Milagre do Oriente. Só Deus. Então, é como se fosse um relógio, né? Eu acho. Fosse um relógio. Para mim, o maior sinal é a nação de Israel. Certo. Pastor. E a sua visão, pastor? Seus estudos. Uma das coisas que as pessoas mais perguntam é sobre a questão do arrebatamento da igreja.
sobre morrer em Cristo, dormir, acordar, porque muitas pessoas creem que a igreja vai ser arrebatada naquele momento, né? No momento do chamado do Senhor, e aqueles que estão já foram, né? Que já se foram, morreram antes, estão dormindo esperando o dia do arrebatamento. E algumas pessoas creem que essas pessoas estão esperando lá no seio de Abraão. Em seus estudos, o que o senhor acredita sobre isso? Muito bem. É bem interessante quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o arrebatamento e a sua ordem. Primeiro os que dormem, né? Depois nós, os vivos, seremos transformados. Veja, aí está a resposta. Os que dormem, os vivos, transformados. Está falando de corpos. Sim. De corpos, não do espírito. Sim. Né? Isso. Legal, primeiro, né? Então, de corpo, não de espírito. Então, o que acontece? Quando eu até escrevi, o último livro meu foi esse. E depois da morte, para onde iremos? Como é que é o tema do livro? Me faz me lembrar, do último que o senhor lançou agora? O último que eu lancei foi um livro que... Mitos e Verdades, né? Não, esse foi o último da área de escatologia. Sim. É sobre isso. Mitos e Verdades sobre o arrebatamento. Isso. Né? É um livro que eu considero muito técnico, tu tem que ter algum conhecimento para entender, tá bom? Mas voltando à sua pergunta, com relação ao Estado, isso aí dentro da escatologia, pastor Marquinhos, tem uma área, o estado intermediário dos mortos. Então é essa área que você estuda, essa situação das pessoas que morrem no Senhor ou sem o Senhor. Certo. Então é uma dúvida que também ecoa na humanidade e as pessoas têm muitas dúvidas. Por isso que eu escrevi esse livro, né, que já escrevi e já está corrigido, falta só publicar. Né? Mas aí ainda não publiquei, mas devo publicar esse ano. E depois da morte, para onde iremos? Segundo a palavra de Deus, nós sabemos que quando nós morremos, algumas teorias elas existem. Algumas. Por exemplo, aniquilacionismo. Há aqueles que creem que morreu, acabou, não tem mais nada. Há aqueles que creem no sono da alma, né? Ou seja, morreu, vai dormir e esperar aí, né, o dia da ressurreição de todos. Bom, mas segundo a palavra de Deus, nós acreditamos, irmãos, isso quando Jesus Cristo ele fala e conversa e ensinando sobre o destino de Lázaro e o seu amigo, ele mostra qual é a situação real. Mas além daquele texto de Lucas, nós temos outros, por exemplo, em Apocalipse, que fala da situação dos que morreram no Senhor, estão vivos, estão conscientes. Então os textos, tanto de Apocalipse capítulo 6, capítulo 7, são textos que vai deixar claro que as pessoas estão, depois da morte, conscientes. E isso eu estou falando daquelas pessoas que morrem no Senhor, ok? Você podia falar seio de Abraão, mas quando Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou, ele transportou o seio de Abraão, né, para a presença, abaixo do trono de Deus, de acordo com o Apocalipse. Então você sai lá, ele transporta. Então hoje, você morreu, você vai estar com o Senhor, no Senhor, descansando no Senhor, aguardando que seja completado aí o número dos santos, dos filhos do Senhor, até que ele venha. Então a nossa expectativa, a nossa situação pós-morte é conscientes, vivos no Senhor e aguardando a sua vinda, de forma consciente, não dormindo. Então, volto a dizer, há igrejas, eu poderia citar, não vou fazer, mas que creem que o homem morreu e fica dormindo lá. Sim. Tá? Mas isso não procede segundo a palavra de Deus. Né? Se você quisesse, você podia até ler os textos aqui, mas não precisa, porque vai tomar muito tempo. Sim, mas assim, lembrando, o senhor lembraria quais textos? Apocalipse capítulo 6, né? Deixa eu pegar aqui o texto. Fica à vontade. Aí fica até mais tranquilo. Isso. Apocalipse capítulo 6, por exemplo, Efésios capítulo 4 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse é o texto que faz menção Jesus levando para a presença do Senhor, tá bom? Agora, quando você vai para Apocalipse, no capítulo 6, vamos lá, que diz assim, olha, pastor Marcos: o quinto selo, quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus
e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, soberano, Senhor, santo, verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhe foi pedido que repousassem ainda um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido mortos. Então, Apocalipse 6, a partir do versículo 9. Apocalipse 7, nós temos também outro texto, versículo 9 também. Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do Senhor e do seu Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro que pertence à salvação. Deus é Deus de vivo, não de quem está dormindo, é Deus dos vivos, nosso Deus. Então, amém? Então aqui, então são as almas dos que foram mortos. As almas, não o corpo. Não o corpo. Ou seja, o corpo fica na terra. O corpo realmente é esse. O problema de tradução, né? Nos textos que fala a mesma palavra para dormir e para morte. Tanto no grego quanto no hebraico. Então, isso confunde. É tanto que quando Jesus estava caminhando com os discípulos também, quando Jesus falava de dormir, eles pensavam que era dormindo mesmo, né? O caso esse caso é bem... O caso acho que foi de Lázaro. Lázaro, esse caso é o caso mais claro que a gente tem. Jesus realmente teve que falar: não, ele morreu. Morreu, para eles entenderem. Ele disse: se está dormindo, vamos acordar ele, né? O senhor acha também que aquele momento ali na cruz, com aquele ladrão, o senhor acha que é respaldo para isso? Porque Jesus fala assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Aí algumas pessoas dizem assim: mas para a pessoa que vai dormir, o hoje não importa, né? Tipo assim, acordou e já está no céu, exemplo, né? Mas para mim não. Quando eu olho aquele texto, eu vejo como se Jesus disse: hoje mesmo. Sim. Hoje. Para mim, hoje é hoje também. Aí, tipo assim, o paraíso estava lá preparado. Sim. Algumas pessoas até dizem assim que aquele ladrão inaugurou o paraíso. Né? Mas isso eu acho também que ele é respaldo para essa visão de a gente realmente estar esperando em Deus lá com ele ou dormindo. Eu acho que esse texto ele seria incluído dentro daquilo que eu já te mostrei. Sim. Que morreu, está com o Senhor. Está com o Senhor. Não sabe assim, você pode encontrar outros textos. Eu também certo? Mas que de verdade estaria dentro desse contexto todo de que os que morrem no Senhor estão de forma consciente. Sim. Como Lázaro estava, como o outro, o rico, ele estava consciente também. Então, dois destinos que Jesus sempre falou, né? Destino céu ou inferno, né? Bênção, como Moisés disse, bênção ou maldição. Então, o destino está diante de nós, cabe a nós decidirmos. Enquanto você estiver aqui, você vai decidir o caminho que você quer trilhar na sua eternidade. Pastor, o livro a gente já está quase terminando e as nossas listas de perguntas aqui já foram preenchidas. A gente vamos em outro momento chamar o senhor de volta, né? Para a gente entrar em outros assuntos, né? Porque é muito vasto, né? Apocalipse é muita coisa. Tem muito assunto que a gente pode falar. Mas o senhor eu estava conversando com um rapaz que estudou muito Apocalipse e eu já percebi que alguns escatologistas eles acabam em algum tempo amadurecendo, até mudando de pensamento. Sim. Acontece muito isso. Acontece. Olha só, eu tenho um grande amigo que hoje ele não está mais no Acre. Ele está, salvo o melhor juízo, no Rio Grande do Norte. Era o pastor Osman Salles. E ele me disse uma coisa que eu guardei. Ele disse: pastor Edinaldo, o Apocalipse a gente deve escrever como se estivesse escrevendo na areia e não na pedra. Forte. Isso, está correto. Quando eu falei para você que eu não quero ser dogmático, é exatamente isso. Nós temos que tomar muito cuidado, entendeu? Com aquilo que a gente está afirmando. Então, se a Bíblia não fala, eu não afirmo. Posicionamento meu. Agora, pastor Marquinhos, vou te dizer uma coisa. As minhas convicções, e eu falo isso para a glória de Deus, elas são as mesmas, desde que eu me converti. Glória a Deus. Entendeu? Eu vou te dizer, eu digo a você, aos nossos, aqueles que nos assistem, eu não para minha glória, mas para a glória de Deus,
o meu ensinamento do pastor Mário Lacerda, as bases, elas continuam ainda enraizadas, não precisei mudar nada até hoje, nada. Eu vejo pessoas... Meio que fortalecido. Isso. Eu vejo meus amigos mudando aqui, acolá, eu não precisei mudar nada. Simplesmente aquilo que eu tinha foi melhorado, aperfeiçoado, e cada vez mais consolidado, tanto na escatologia bíblica e também na soterologia. Entendeu? Entendeu? Porque assim, eu vejo amigos meus mudando, eu não sou mais, sabe, mudando. Assim, meu amigo, embora não tivesse conhecimento do que fosse o arminianismo, cada vez mais que eu estudo essas teorias, eu tenho mais convicção que sou arminiano mesmo, do pé roxo, entendeu? E quanto mais eu conheço o calvinismo, mais eu reconheço que tem que correr de longe. Interessante que isso aí vai ser a próxima pauta aí do nosso podcast, tá, pessoal? A gente vai estar falando sobre o arminianismo e sobre o calvinismo, né? Que é uma das teorias que mais as pessoas falam, né? Tem muita controvérsia, né? Muita divergência na realidade. Mas aí volta a dizer aquilo, eu acho que Deus, ele deixou essas brechas todas para ter as divergências, para que o homem ele fosse testado. Porque isso me testa. A minha tolerância com o meu irmão. Isso, tudo bem. O meu amor ao próximo. Então, assim, eu não posso, porque ele é calvinista, bater nele. Entendeu? Eu tenho que aceitá-lo como ele é. Eu tenho que aceitar a sua posição. Pronto, e assim a gente vive. Então não é querer mudar, porque você é calvinista, eu não vou querer te mudar. Porque você é pós, não vou querer te mudar. Tá bom, tudo bem, a gente caminha junto pro céu. Agora, não fique triste não, quando você chegar no céu e entender que realmente estava certo. É interessante, eu estava conversando com um amigo e ele disse algo assim, né? Ele disse, olha, a gente estuda, a gente às vezes vai divergir, mas a gente precisa somar com aquilo que a gente acredita, que é a salvação através de Jesus Cristo. Cristo, nossa salvação. Essa convicção, né, pastor Marcos? Essa convicção que somos salvos. Porque essas coisas não vão atrapalhar no nosso processo de salvação. Saber se é pós. Não. Se você permanecer firme em Deus, independente de ser pré, meio ou pós, você vai ser salvo. Não é isso? Né? Então, às vezes, tem gente que às vezes acaba ficando com raiva do irmão, né? Pastor, o mais importante dessas teorias, que eu já falei, são 5 teorias, mas qual é o mais importante de tudo isso? É como atribuem a frase a Tomás de Aquino, aquele Santo Agostinho, né? Dizem que foi ele, tá? Mas eu pesquisei, não foi ele, não lembro o autor da frase, mas diz o seguinte: naquilo que é essencial, nós precisamos convergir. E aquilo que não é essencial, nós podemos divergir. Com relação às teorias sobre o arrebatamento da igreja, divergimos. Sim. Mas o que é essencial? É que Jesus vai voltar. Certo. Então isso aí a gente não crê? Tá bom, então a gente crê nisso, vamos juntos. Vai subir. Amém. Tá bom, meu amado? Desde já, pastor, eu queria agradecer. Eu que agradeço. A sua presença aqui com a gente. Prazer. Se quiser falar alguma coisa que eles estão ouvindo, mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a Deus, né, pela oportunidade, ao pastor Marcos, que é um parceiro, um amigo, e dizer que se eu ofendi alguém nas minhas respostas, quero te pedir perdão, porque a ideia não é essa, Deus sabe. Eu sempre quero somar, quero estar com você, seja você pós, mid, parcial, seja você calvinista, luteranista, seja você que ramo for, nós somos irmãos em Cristo, isso é o mais importante, e vamos juntos, né, para a presença do Senhor. Pastor, Deus te abençoe. Amém, pessoal. Louvo a Deus por cada um de vocês, fique ligadinho aí, outros podcasts estão vindo. Eu creio que vai ter uma segunda parte dessa parte de Apocalipse para a gente falar mais coisas, porque tem muita coisa para a gente esclarecer, trazer esclarecimento. E já lembrando também que você pode estar pesquisando também alguns livros do pastor Edinaldo Santos falando sobre a área, né? Ele estava comentando comigo aqui agora há pouco, tem até um curso, né, que foi lançado, né? Agora eu faço todos os anos, irmãos, um curso de especialização em escatologia bíblica, ok? E esse curso ele aborda todos os temas interessantes que você pode imaginar dentro da escatologia, tá? Desde a maneira de interpretar o Apocalipse, a escatologia em si, até o grande trono branco, né? Tudo, a gente procura abranger tudo. Inclusive esse ano agora, eu vou falar sobre uma matéria muito interessante, que é a teologia da substituição. Essa teologia da substituição é um ponto interessante.
que fala, você vai ter diversos livros falando sobre continuidade e descontinuidade. É um tema também muito interessante que eu vou estar abordando nesse ano no nosso curso de Escatologia Bíblica, que é um curso inteiramente grátis. Eu não cobro nada. Esse ano eu vou estar ministrando com o pastor Sebastião Soares, que é um grande conhecedor dessa área também. Tá bom? E esse ano, infelizmente, não vai ser aqui em Rio Branco, vai ser no município do Bujari. Então as igrejas de lá estão se reunindo para a gente fazer esse curso lá. O curso dura 3 meses, tá bom? Volto a dizer, inteiramente grátis. As aulas são gratuitas, eu libero depois as aulas para vocês, libero livros em PDF, todo o material de graça também é em PDF, tá bom? E é isso. Então, eu peço a oração dos irmãos para que a gente possa lograr êxito nesse nosso empreendimento, para a glória de Deus. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado pelo podcast Nação Santa. Deus abençoe a sua vida. Valeu.